Bom, bom dia. Eu sou o Pedro. Minha apresentação é reciclagem por fãs, onde eu basicamente trato sobre uma coisa que que ocorre com frequência no digital. Aqui eu estou querendo tratar sobre produtos audiovisuais criados por fãs, no qual eles se apropriam de cenas de filmes existentes para criar os seus produtos. Daí é uma coisa que eu procurei estudar durante a minha monografia, como esses fãs estão se manifestando através do remix, como eles estão utilizando esses filmes existentes que eles encontram. E eu me baseei por produções que têm a ver com esses personagens. Eu resolvi escolher 3 e não um, porque juntos eles trazem exemplos bem ricos, assim, que poderiam me ajudar para minha parte de análise, assim, e o resto da pesquisa, assim. Daí os fatores que eu considerei foram sendo que eles eram personagens antigos e que já tinham um público legal para trabalhar. E tem essa coisa, já teve bastante tipos de produções disponíveis na internet, assim. Eu vou começar falando sobre a cultura remix, trazendo algumas teorias e exemplos, em que esse é basicamente o cenário que nós temos hoje. Várias tecnologias evoluindo, a gente acessando, participando ativamente numa cultura digital, assim. Eu vou citar para fins teóricos, o Jenkins, que ele vai colocar a web como um espaço de experimentação e inovação, onde as pessoas aprendem a desenvolver tais habilidades, desenvolvendo materiais que possam atrair outras pessoas. Muito bem, e isso é o que eu encontro de material disponível na rede, assim. Vários tipos de produções no qual esses fãs se utilizam de filmes existentes, combinam entre si e geram um produto novo. Então, são usos e utilidades que esses fãs fazem de vários tipos de recursos que estão surgindo e melhorando a cada ano que passa. Aqui eu cito 2 autores que eles vão colocar a questão da apropriação de obras existentes como uma das possibilidades do processo criativo para desenvolver novos produtos. Aqui eu cito genericamente o que esses fãs já fizeram. Aqui em relação a pôster de fãs para divulgação de uma versão de filme deles. Cada um, e esses fãs fazem muito de acordo com o que eles leem na internet, que eles acompanham, assim, sobre o que acontece, que ator vai representar tal personagem. Daí eles criam versões alternativas, com vários tipos de pôster de fãs, filmes, versão de trailers, etc. Aqui é uma apresentação que eu acabei me baseando também, que esse cara chama Kirby Ferguson, que ele traz questões de que tudo é um remix, nada é original. Que a gente vive numa cultura assim, remix, a gente cria coisas baseadas no que já existem. Daí eu peguei alguns trechos da palestra dele, no qual ele cita um cara que chama Bob Dylan, no qual ele copiava as músicas de outros para criar suas próprias versões. Ele cita um exemplo do álbum cinza, criado a partir da combinação de um álbum branco e um álbum preto. Aqui ele traz algumas coisas, tipo copiar, transformar e combinar, que são elementos básicos para ter se criado o álbum cinza, que é um material criado com material antigo. Ele pensa que essa questão do remix, onde tudo é um remix, é a melhor forma de conceber a criatividade também. Aqui ele também pega algumas citações de autores que disseram que não criaram nada de novo, apenas juntaram as descobertas dos outros, que já trabalhavam nisso faz tempo. E aqui ele faz uma comparação também em relação do que já foi lançado
do iPhone em 2007, dizendo que o Steve estava lançando uma tecnologia nova, que era o multitoque. Daí foi fazer uma comparação com outro evento que já havia acontecido um ano atrás, de um outro cara dizendo que o multitoque não era nada de novo, assim, que já tinham pessoas usando essa função faz tempo. Aqui eu trato o remix como uma alternativa que os fãs, nas suas produções, eles basicamente tratam. Ele consegue trazer novas alternativas de narrativas durante sua produção. Aqui eu pego umas definições básicas do que seria alguns significados do que seria a desconstrução de narrativa, que seria quebrar com as regras de sequência linear, alterar a ordem do tratado metódico das construções. No cinema, a cena se une uma espécie de fragmento narrativo, quebra-cabeças e forma uma nova maneira de contar a história. No cinema, me baseio muito nesse desenho aqui, porque eles têm um jeito de contar a história diferente, no qual eles começam para mim de trás para frente e conseguem, de certa forma, fazer um cruzamento entre os personagens. Bem bacana. Nas produções de fãs, já existia antigamente um desenho que chamavam A Morte do Superman, e esses fãs, baseados em filmes existentes que já tinham, se baseiam um pouco no desenho e pegam os filmes existentes que tinham. Daí aqui, basicamente, eu pego cenas do personagem em conflito com seu oponente, com duas pessoas olhando para duas pessoas abaixo olhando para essa luta, assim. Em termos de algumas curiosidades sobre fãs, eu pego alguns exemplos que, em certo tempo, esses fãs tiveram associações negativas por parte de autores para esses fãs. Eu pego alguns exemplos de filmes que colocam fãs numa condição de pessoa perigosa, obsessiva também, mas isso por um determinado momento. Depois, eu também procurei ligar com um conceito que eu achei bem interessante de prosumer, que trata o lugar de criação, o local de criação e não de consumo, que eles querem um papel verdadeiro no desenvolvimento de produtos do futuro. E, para fins de conclusão, o que eu ainda noto, o que acontece ainda? Eu vou dizer que o fã se torna um produtor cada vez mais criativo, talvez menos consumidor, pelas alternativas que eles oferecem, pelas ideias que eles propõem, que cada ano que se passa vai aumentando o número de produções que eles publicam. E esses são alguns exemplos de produções que eu já encontrei na internet, já encontrei disponível no digital, onde que eles possibilitam, com as cenas existentes, fazer encontro entre os personagens, encontros que só era possível encontrar em revistas de HQs, em desenhos animados. E eu vou dizer que essa técnica de remix se torna no digital uma referência para a construção de narrativas, cada vez mais, assim. E outra coisa é a utilização de novos produtos comunicacionais também que surgem. Daí aqui eu vou citar aqui filmes do Batman, do Superman, que estão sempre vindo, recursos de games que às vezes esses fãs utilizam para compor na sua produção, seriados que estão vindo, que podem ser utilizados futuramente numa outra produção também. Basicamente é isso. Procurei trazer algumas dessas coisas do meu trabalho para apresentar para vocês. Alguma pergunta? Tá, vou te fazer uma pergunta então, Pedro. Ok. Pedro, assim, nesse processo de reciclagem por fãs, geralmente isso pode acontecer também de uma forma, vamos dizer assim, pacífica ou conflituosa, né? Então,
todas essas reciclagens aí que enfim, dos exemplos que tu apresentaste, muitas vezes há direitos autorais, né, envolvidos aí por parte das franquias, né? Então os fãs se apropriam desses materiais, fazem suas reciclagens. E eu acredito que às vezes isso gera algum tipo de, enfim, sim, sempre há um problema, porque não é como fica tudo pacífico, assim, tem que ter essa coisa desse problema, tanto é que senão eu não pegaria isso como tema, porque eu já fui ciente que há uma questão de direitos autorais, de pegar um filme que é de uma outra pessoa para criar sua própria versão. A controvérsia, pode ser que haja um problema, pode ser que não, pode ser que o produtor original vai considerar isso que o fã está fazendo, levando isso talvez até como uma sugestão para o próximo filme que for fazer, mas também há questões de conflitos. Eu já encontrei vários tipos de exemplos que poderiam ter um problema futuramente, assim, mas há essa questão dos conflitos entre o produtor original e quem recicla essas obras, assim. Tá. Não, então teria algum caso de exemplo assim que eu acabei não trazendo aqui nessa apresentação por causa da questão limite do tempo, daí eu não procurei não abordar a questão dos direitos autorais, mas se tu for ler o TCC tu vai ver claramente que vai estar escrito isso na minha monografia. Eu vou ler porque eu vou estar na tua banca, Pedro. Sim. Então tá, muito bem. Era isso? Tá bom. Valeu.